Bom dia, seja bem-vindo a mais uma Aurea Morning. Aqui é Felipe Fattori, Aurea Morning de número 10. Estamos completando 2 semanas de Aurea Morning. Tem sido bastante edificante. Tenho com vocês aqui também tem sido muito, para mim, edificante de poder aprender mais, de poder estar criando esses conteúdos. Tem sido muito desafiador, mas muito gratificante. Espero estar podendo ajudar todos vocês. Eu escolhi um tema hoje muito legal e queria já começar com uma pergunta. Você se importa com o seu futuro financeiro? Se a resposta para essa pergunta for sim, hoje o tema é as 5 coisas que vão determinar o seu futuro financeiro. Tem bastante coisa pra gente falar, eu não quero me alongar demais. Beleza, vamos nessa, vamos pro nosso conteúdo, porque resolvi falar sobre esse tema, porque o que você faz hoje vai influenciar o futuro das suas gerações, vai influenciar os seus filhos, os seus netos, e inclusive, por que não, as gerações ao redor, o mundo, impactar o mundo. Então, as suas decisões financeiras impactam sim, impactam muito o seu legado que você vai deixar para a sua geração. Então já compartilha esse vídeo aí com no mínimo 3 amigos aí, para que a gente possa disseminar esse conteúdo aí e falar sobre esse tema tão importante aí, que é inteligência financeira. Beleza? Quando a gente fala de futuro financeiro, existem 5 coisas que vão determinar o seu futuro financeiro. E quando eu uso essa palavra determinar, ela não é por acaso, porque uma coisa é algo que influencia, porque influenciar existe a opção de não acontecer. O influenciar, ele dá essa opção, é uma bifurcação. Existe esse caminho e existe esse aqui. O determinar não existe caminho, é um caminho único. Então existem 5 decisões que determinam o futuro das suas finanças. Quais são elas? A primeira são as suas decisões, tá? O nosso destino, gente, ele não está escrito nas estrelas como falam por aí. Ele está nas nossas decisões diárias, né? E quando falamos de decisão, precisamos de um conceito importante que é o timing. Timing é quando você, é o tempo certo no momento certo. Então é você fazer a decisão certa, cair no tempo certo. Isso é timing, tá? Então não basta você tomar a decisão, você precisa acertar o timing também, tá? E existem algumas coisas que podem te ajudar a balizar as suas decisões, que podem contribuir para a tomada de decisões. A primeira delas é não seja apressado. Pessoal, eu sou do marketing, eu vim do marketing e me sinto confortável em falar sobre isso, de que o mercado, ele, ele, ele literalmente, ele assedia as emoções das pessoas. Dentre elas, existem o que se chama de gatilhos mentais, né? Que são maneiras de ativar a parte emocional do seu cérebro para te levar a um processo de compra, por exemplo. Só que o problema é que esse esforço de marketing, esse marketing descontrolado, tá assediando esses gatilhos. E um dos gatilhos mentais que existem por aí é a escassez, tá? Empresas estão assediando a escassez. Assediando é quando ela passa do limite, ela passa do período que ela deve, passa da linha que ela deve ter. Então, a escassez que algumas empresas vêm fazendo está assediando literalmente o seu processo de decisão. Então, quando você vê empresas que corra que é por tempo limitado, corra que é por isso, às vezes é verdade. Só que em muitos casos existem escassez falsas. Você entra, por exemplo, na página lá, você vai agendar uma viagem, por exemplo, aí você vê, essa oferta acabará em 8 minutos, sendo que você acabou de entrar ali. Tá? Aí quando você vai e atualiza a página depois dos 8 minutos, novos 8 minutos.
Então, isso tudo, na minha opinião, são assédios de escassez. Então você precisa tomar cuidado, porque algumas escassez são verdadeiras. Existem realmente empresas que fazem escassez verdadeiras. É, e a escassez ela é algo da humanidade, né? Não tem como você tirar. Existem bens que são escassos. É normal, entendeu? A gente está falando aqui do consumo exagerado. Então, não seja apressado em tomar suas decisões, nem que você precise tomar mais tempo por isso. Porque você pode estar lidando, às vezes, com uma escassez falsa, tá? Então, se é uma decisão financeira que importa para você, não tenha medo de você levar um pouco mais de tempo, nem que você perca. Se perder, beleza, tá tranquilo. Mas que você tome a decisão, que você faça isso consciente de que você está buscando a melhor decisão. Se você perdeu, é uma consequência, infelizmente precisa lidar com isso. Mas é importante que você fez isso, que você perdeu isso, se for o caso, porque você estava buscando uma decisão financeira. Então, se precisar, tome mais tempo e não seja apressado. Segundo ponto, sabedoria de Deus, tá? Lá em Tiago 1, capítulo 1, de 5 a 6, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos literalmente e não dá acepção, não faz diferença, então lhe será concedida, desde que você faça isso, obviamente, com fé, tá? A gente fala aqui, a sabedoria de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Inesgotável, é como se você estivesse bebendo de um rio que nunca se esgota, que nunca termina. E ela é uma sabedoria inesgotável que se renova a cada dia, tá? Nós falamos aqui, principalmente, né, no Aurea Morning, usamos bastante a sabedoria bíblica, porque antes de ser um registro, né, a gente sempre fala, antes de ser um registro religioso, ela é um registro de sabedoria milenar, né, de algo que está funcionando há mais de 2.000 anos, né, alguns trechos da Bíblia, mais de 3, 4 mil anos, então é algo que não tem como você simplesmente deixar passar batido, porque uma coisa é você enganar uma pessoa uma vez, outra coisa é você fazer isso durante 2.000 anos. Algo que perdura durante tanto tempo não pode, não tem como não ser verdade, tá? Algo que desse jeito impacta e influencia tantas pessoas, não tem como ser algo que é desprezível ou algo que possa ser enganador, tá? Então, assim, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, busque conselhos, tá? Isso tudo a gente está falando de decisões. Lá em Provérbios, onde a gente vai falar do rei Salomão, porque a gente traz bastante provérbios aqui, porque é pertinente, tá? É pertinente porque, como você deve saber, que eu canso de falar aqui no Aurea Morning, Salomão ele foi o homem mais rico que já existiu, tá? Então, como a gente está falando, o Aurea Morning é um programa voltado à inteligência financeira, é importante, é uma mentoria que a gente pega da pessoa mais rica que já existiu, tá? Então, lá em Provérbios 11:14 fala, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança, tá? Então, a sabedoria ela habita nos conselhos também, tá? Só que conselho ela tem uma característica, conselho precisa ser buscado no lugar certo. Conselho não é com a tua vizinha fofoqueira. Conselho, ele tem lugar certo para você buscar. E qual que é o lugar certo para você buscar conselho? Ou é com as pessoas que você ama, ou é com pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. Ou as pessoas que amam a você, tá? Que amam a você. E você ama, obviamente. Ou nas pessoas que já chegaram, já estão aonde você quer chegar. É dali que você tem que puxar conselhos. Mas tratando-se assim, de pessoas que te amam, a gente está falando de família, né? Falando de família. E família, ela você precisa ter um parênteses, porque às vezes a pessoa que te ama, ela te ama tanto
que ela te desmotiva. Acaba te desmotivando inconscientemente sem intenção, ela acaba te desmotivando. Porque ela te ama tanto e ela não quer te ver sofrer, que às vezes ela fala algo que sem intenção é algo que não vai ser benéfico para você. Então, assim, é muito importante o conselho das pessoas que a gente ama. Só tem um pouquinho, assim, de cuidado com as pessoas que você com as pessoas que você ama. Porque quando a gente fala de pessoas que estão onde você quer chegar, geralmente é um mentor. E mentor é um cara que você tá ali para aprender com ele. Ele não necessariamente tem aquele sentimento de amor de família pra com você. Então, geralmente, o mentor, ele dá aquelas pedradas mesmo, entendeu? Ele fala o que tem que falar, ele não tem medo que você vai quebrar ou não, mas ele dá aquela pedrada, ele fala aquilo que você precisa ouvir. Então, o mentor, a pessoa que tá onde você quer chegar, é também uma excelente forma de você buscar conselhos. E não, o motivo disso também tá no você não te apoiar no teu próprio entendimento. Olha Provérbios aqui de novo, 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Ou seja, no final dá em caminhos de morte. Quer mais um? Provérbios 3:5. Confia no Senhor todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Tá? Então, busque conselhos. Busque conselhos. Falamos de decisões, tratando-se de decisões, não seja apressado. Busque a sabedoria de Deus e busque conselhos. Tá ok? O segundo ponto são escolhas, tá? Escolhas no mundo que a gente está hoje são diversas. Nós temos muitas escolhas no mundo de hoje, tá? E naturalmente por você ter muitas escolhas, o processo acaba ficando difícil, tá? Então imagina, por exemplo, você chegar num buffet. Você chega lá num buffet de doces. E aí eu te dou 20 doces e falo, escolha 3. Então você tem 20 doces ali, super atrativos, super deliciosos, escolha 3. Você precisa escolher 3 daquele 20, é um tipo de decisão. Se eu te dou 5 doces e falo para você escolha 3, é outro tipo de decisão, muito mais fácil, porque a redução de opções deixa o processo mais fácil, deixa a escolha mais fácil, né? Então, um dos processos, inclusive, quando você tem muitas opções, é você ir selecionando. Então, você tem 20, seleciona 15. Se você, com 15, você seleciona 10 e vai diminuindo, porque você reduzir de 20 para 3 é muita discrepância e o processo fica cada vez mais difícil. Então, quando você tem muitas opções, igual a gente tem nesse mundo de hoje, nesse mundo que sofreu tanta evolução aí de hoje, as decisões, elas são difíceis. E por você ter decisões, majoritariamente, sempre vai ter que haver renúncias. A renúncia é algo inevitável. Tem que haver renúncias. Você precisa escolher. Diante da opção, você precisa escolher o que você quer. Você precisa escolher o que é difícil. Ah, é difícil? É difícil, mas escolhe qual que é o difícil para você. Né? Então, investir é difícil, mas você gastar tudo que você tem e depender da aposentadoria do governo também é difícil. Escolhe o que você quer. Fazer academia é difícil, mas você ser obeso também é difícil. Escolhe o que você quer. Você prometer fidelidade para um cônjuge e você ser um traidor, você prometer fidelidade para um cônjuge é difícil, você ser traidor também é difícil. Você precisa escolher. Você abrir um negócio e lutar pelo seu sonho é difícil, mas você ser escravo do teu patrão e viver uma vida miserável também é difícil. Escolhe qual que é o teu difícil, né? Provérbios 4:26. Examina a estrada onde põe os teus pés. Examina a estrada onde põe os teus pés. E que todos os seus caminhos sejam retos, tá? Terceiro ponto, amigos. Cuidado com quem você se conecta. Porque com quem você se conecta, com quem você anda, influencia absurdamente no seu resultado, no que você expele, no que você externaliza para o mundo, do que você é, do que você passa a agir, né? Existe aquela frase famosa, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Eu adaptei um pouco, porque... eu adaptei um pouco essa frase, porque
você, por exemplo, se você trabalha ali com uma pessoa que, sei lá, rouba ou alguma coisa, ou é uma pessoa tóxica, enfim, você não necessariamente vai virar também, né? Então, não é porque você tá ali com uma pessoa que você tá vendo que faz as coisas erradas que você vai começar a fazer. Então, às vezes, e eu tô falando do trabalho porque o trabalho tá ali com você a maior parte do teu tempo. Então, essa pessoa com certeza é uma das pessoas que mais convive com você. Então, nem por isso você vai pegar esses atributos. Porém, com a adaptação que eu fiz, as 5 pessoas que você mais convive têm alto poder de influência sobre a sua vida. Tá? Então você vai ser altamente influenciado pela, pelas 5 pessoas que você mais convive. E influenciado significa, como a gente explicou, né, que existe a bifurcação. Influenciado você pode seguir esse caminho, mas também existe o outro. Influenciado não é determina, tá? Os amigos, é tão importante essa parte de você, de com quem que você anda, que Salomão lá em Provérbios 13:20, novamente vamos para Provérbios, quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro do insensato será mau. Olha aí a importância, tá? Tá vendo como a gente tá falando de uma sabedoria milenar? Então tudo que a gente vê hoje é atemporal, gente. É atemporal. Se você for pegar, existem registros bíblicos escritos, a Bíblia ela contém registros escritos em diversas épocas, em vários períodos. E é impressionante como que os ditos de sabedoria são atemporais. Então, o dito que foi dito há 3.000 anos atrás, igual ao Provérbios, ele funciona super bem até hoje. Ele é atemporal, ele é verdade hoje. E também foi verdade, por exemplo, nos períodos ali do início da igreja, né? Então, o que o homem mais rico do mundo que já existiu tá falando como princípio de sabedoria, você vê o carpinteiro, que é o homem mais humilde, também falando na Bíblia. Então é interessante porque a Bíblia, por você ver esses ditos atemporais, então você consegue perceber, então você consegue perceber como que a sabedoria contida ela é atemporal. Então, Provérbios, a diferença entre Provérbios e a vinda de Cristo estão ali por volta de 1.000 anos. Então você vê o rei mais sábio que já existiu falando uma coisa e depois o carpinteiro mais humilde também falando a mesma coisa. Então é algo realmente fascinante e atemporal, tá? Palavras declaradas é o quarto, tá? As palavras elas têm poder. E lá em Provérbios 18:21 fala: a morte e a vida estão no poder da língua, tá? E o que bem utiliza come do seu fruto. Então a vida ela tem a língua ela tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Com a tua boca você pode trazer vida a algo, você pode trazer vida, algo à existência, mas você também pode trazer morte, tá? Quantas pessoas que de repente não chegaram para você e deferiram palavras que te destruíram, ou inclusive que você foi o portador dessa palavra, mas também quantas vezes alguém não chegou e te disse algo que te animou, que te fez prosseguir, que te fez seguir em frente, que te levantou, que te deu aquela autoestima, né? Então, a língua, ela tem o que você fala, ela tem muito poder. O poder está realmente no que você fala. E existem algumas evidências, porque o que você fala mostra o teu nível de sabedoria. E é praticamente uma coisa automática. Ao você conversar com uma pessoa, você já percebe em pouco tempo o nível de sabedoria dessa pessoa simplesmente pelo conversar com essa pessoa. Com pouco tempo de conversa, você já consegue perceber o nível de sabedoria dessa pessoa. As palavras, elas evidenciam aquilo que mais tem dentro de você. Então você vê, por exemplo, uma pessoa negativa, você chega a pessoa, tô com uma ideia aqui, essa pessoa vira pra você e fala: não, isso não vai dar certo, cara. Não, isso aí, deixa esse negócio pra lá, cara. Para com isso. Aquilo evidencia, as palavras evidenciam o que tem dentro dela. A pessoa negativa, ela evidencia uma angústia, uma frustração que existe dentro dela.
As palavras, o que você profere com a tua boca, influenciam na tua alma. Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua guarda a alma das angústias. Então, o que você fala influencia na tua alma. Alma é algo profundo, tá? Quinto ponto, pra gente finalizar, são as crenças. E crenças, tratando-se de crenças, do que você acredita, elas podem ser resolvidas com a educação financeira ou não, né? Falando principalmente das crenças emocionais, das crenças financeiras, elas podem ser resolvidas com a educação financeira ou não. Um exemplo prático disso é se eu viro para você e falo assim, existem casos que morar de aluguel durante 10 anos é melhor do que você comprar teu próprio imóvel. Às vezes você pode falar assim, nossa, você é louco, claro, como não? Vou ficar pagando aluguel pro resto da vida pros outros, tal, em vez de ter o meu. Então, isso é uma crença que a gente resolve com educação financeira. Isso é um tipo de crença que se resolve com educação financeira. A crença que não se resolve com educação financeira é a crença que tá ali, são traumas, são crenças limitantes. Então a pessoa que ela acha que ela é feia, a pessoa que ela acha que não é capaz de fazer as coisas, a pessoas que têm traumas complexos de inferioridade. Então a pessoa ela quer gastar tudo dela pra se sentir aceita, porque ela não quer, ela tem um complexo de inferioridade, ela não se sente inferior sempre, então ela precisa estar sempre injetando bens materiais, injetando coisas, gastando dinheiro para se colocar no nível das outras pessoas, achando, né, para se colocar no nível das pessoas. E tratando-se dessas crenças emocionais, é importante que a maioria desses medos, eles não são reais. Eles são ali, estão se materializando, mas eles não são reais. Então, quando alguém vira pra você e fala assim, você não é capaz, mentira. Você foi feito à imagem e semelhança divina. Você tem uma fagulha de Deus dentro de você. Você é plenamente capaz de conquistar tudo o que você quer. E nessas crenças que a gente fala, educação financeira em certos pontos não é suficiente. É necessário você buscar ajuda profissional. Então, criações da mente também são, como eu posso dizer, uma cilada muito grande também. Então esses foram os 5 pontos. Espero que você tenha realmente absorvido. Espero que você tenha anotado. Se você não anotou e for assistir esse vídeo posteriormente no YouTube, volte e anote, tá? São 5 decisões que determinam, tá? Que vão determinar o teu caminho. E frase do dia pra gente encerrar: a renúncia é inevitável. A renúncia é inevitável. Beleza? Vou ficando por aqui, voltamos segunda-feira com o nosso Áurea Morning de número 11 para a terceira semana do Áurea Morning. Fica na paz de Deus, até segunda-feira e um bom final de semana para você.